É, Oh, pronto. boa noite! A ordem dos tratores não altera o viaduto, não. É só uma Pois questão aqui. é, pois é. Então, Pedro, eu tô aqui agora no seu Instagram, então seja muito bem-vindo, né? Inusitado, até tá falando de dentro do seu Instagram, seja muito bem-vindo, mas É, ok. é isso mesmo. É, acontece, né? Então, pessoal, eu passei lá no Instagram agora um recado pro pessoal vir pra cá, né? E assim, primeiro é dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você, de você estar aceitando esse acolhimento, né, de estar aqui comigo falando um pouco sobre escuta e comunicação ao mesmo tempo. E aí, você é um grande especialista, né, nessa área de escutatória e tem uma linda trajetória também dentro desse espaço da escuta, né? E aí eu trabalho com comunicação, né? Já faço cursos há um tempo aí com a comunicação não violenta e outras técnicas também. E aí eu pensei, nossa, preciso trazer alguém que fale, né? Que seja desse lugar para poder falar. E o tema foi um tema bem interessante, que é como escutar com o coração. Então, mesmo que você esteja aqui dentro agora no seu Instagram, você poderia se apresentar? Ai, que engraçado. Amo. Essas questões lá, por exemplo, para os seus seguidores, não muda muita coisa não, porque ele vai ver lá você ao vivo, né? Sim. E a única coisa é a ordem mesmo dos quadradinhos. Mas no mais Ah, não muda muita é. coisa. Pois bem, então. Eu também venho da área de comunicação, né? Quer dizer, lá atrás eu posso dizer assim, no meu segundo grau eu fiz escola técnica, em vez de fazer segundo grau normal, eu fiz escola técnica também em química. Então, o negócio começou com química, né? Trabalhando no polo petroquímico e tal, e aí eu percebi que aquilo não era minha, né? Fazendo um resgate bem rápido, né? Eu vi as pessoas conversando, e aí falta quanto tempo para você se aposentar? 12 anos, 15 anos. Eu falei, rapaz, esses caras estão trabalhando numa coisa que estão falando se aposentar com contagem regressiva de 15 anos, então não estão curtindo a viagem, né? Então aquilo ali não me atraiu. E aí eu conheci o Pedrinho da Rocha, né? Quer dizer, meu pai conheceu o Pedrinho da Rocha, que foi o cara responsável pela mudança total no Carnaval da Bahia. Antes usavam Mortalha, a partir dele, Abadás, ele que criou todas as marcas maravilhosas do Carnaval da Bahia, Cheiro, Beijo, tudo, Eva, tudo ele criou. Então eu pedi para estagiar com ele, né? E eu não conhecia nada da área, mas fui na cara e na coragem. Eu me lembro que quando a gente chegou na entrevista, numa sexta-feira, ele falou assim, pô, então você chega na segunda, você conhece o CorelDRAW, não é? E eu disse, sim, eu não tinha nem computador em casa, pra você ter uma ideia, né? Mas aí, num final Aham. de semana, fui pra casa de um amigo que tinha computador e tinha um CorelDRAW, comprei um CorelDRAW para leigos e na segunda-feira comecei a trabalhar com comunicação, assim, né? Porque eu sempre Uau. fui muito criativo mesmo, assim, né? De gostar de comercial, essas coisas. E aí, a partir daí, eu comecei na comunicação propriamente dita, né? E aí, uns anos depois, né, uns bons anos depois, eu migrei para a comunicação no digital. Isso aí eu fiz aplicativo para a Nokia, para a Copa de 90 e alguma coisa, acho que foi Estados Unidos 94, Alemanha, né, na Copa da Alemanha. Teve Estados Unidos 94, 98, se eu não me engano, foi na Alemanha. Então, desde lá que eu já comecei a trabalhar com digital. E aí, nos últimos Aham. 7, 8 anos, mais ou menos, eu me apaixonei por desenvolver não só aplicativos, mas desenvolver pessoas. Então, nesses Ai, que últimos lindo. 8 anos, mais ou menos, eu mergulhei meus estudos na arte de desenvolvimento de pessoas. E aí fiz inúmeros cursos, formações, sou PNL Master Coach, né, Master Practitioner em PNL, em Timeline Therapy, trainer em hipnoterapia, né, hipnose clínica, coach, eu me formei com Tim Galloway, que é o cara que começou todo esse processo do coaching, uma das maiores referências, fiz coach Ikigai, enfim, né? Aí eu tenho uma quantidade grande de cursos nessa área. E, particularmente, a escuta chamou a atenção justamente quando eu fiz meu primeiro curso de coaching. Quando eu ouvi, né, falar em escuta naquele momento, eu, né, falei, cara, como é que só tem um tópicozinho num curso deixa eu ver, eram 20 e tanto, quase 36 horas de curso, você tinha um tópico falando sobre escuta, e eu falei, cara, para tudo, né? Isso aí é muito importante. E, coincidentemente, não acredito muito em coincidência, nessa época eu me bati também
né, com um texto de Rubem Alves, né, falando justamente sobre o texto chamado Escutatório. Né, em que ele fala que todo mundo só quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. O texto é maravilhoso, né? Quem não teve a oportunidade ainda, lê esse texto, que é um texto que dá para você se debruçar sobre ele. Né? O texto é uma graduação, né? Se você parar para estudar. Né? Rubem Alves é maravilhoso, eu sou apaixonado, né, por ele. E aí, né, de maneira resumida, eu fiz um resgate aí de mais ou menos uns 20 anos. Um resgate de quanto tempo? Conseguiu condensar o tempo em pouco, né? Em poucas palavras. Você vê uma coisa extensa, né? Pois bem, então, o que acontece? Quando eu facilito cursos, Pedro, a maioria das pessoas vai buscar a comunicação, né? A fala, a comunicação, a potência, porque eu também trabalho com coaching de comunicação, já atendi muitas pessoas, inclusive pessoas conhecidas daqui da cidade de Salvador. E as pessoas sempre têm a ideia de que para se comunicar é simplesmente falar, né? É simplesmente você abrir a sua voz e falar. E parte do processo de comunicação, um bom comunicador, ele também precisa desenvolver isso, né? Que é a escuta. Então, como é que você integra, como é que você traz aqui pra gente essa conexão entre a comunicação e a escuta? Como é que você visualiza isso? Na verdade, assim, quando eu fiz o TEDx, né, que eu tive essa oportunidade de participar, né, fazer um TEDx, o poder da escutatória, eu trabalhei muito essa questão do poder de síntese, né, que você falou. Então, assim, na verdade, eu tinha que contar a história de uma vida em 15 minutos. Então, nossa, foi assim, uma experiência fantástica. E lá eu trago essa questão, que é uma das frases que mais me inquietou, porque a diferença da acomodação para a inquietação, que o incômodo você se mexe assim e continua, né? Essa cadeira não está muito boa, mas você está assim, você está incomodado, mas você não chega a levantar. Né? Então a inquietação é aquilo que te leva à ação. Você sai do comodismo, você toma a atitude. Então o que me inquietou foi uma frase dizendo o seguinte: se todos estão falando, quem está escutando? Aí eu falei, rapaz, é verdade. E comecei a observar que os diálogos, né, realmente desapareceram praticamente. A gente hoje está sempre consciente, falando a palavra sempre, né? Porque quando você olhar ao redor, as pessoas estão somente falando, uma falando e a outra também falando. Aí você fala, poxa, mas às vezes uma está calada. Sim, ela tá calada. E você falou certo, ela só está com a boca fechada. Né? Mas ela não está ali voltada para o que o outro está falando. E sim, ela está só aguardando a vez dela de falar. É como se fosse aquele carro, né, no sinal vermelho. Só ali esperando a hora de dar o verde para ele avançar. Então, assim, eu percebi que eu, enquanto comunicador, que eu sempre fui um comunicador nato, desde pequenininho, chegava as visitas em casa, eu que ia falar, que ia conversar com todo mundo, aquele negócio todo. Eu percebi que a escuta, na verdade, é quem nos impulsiona ao aprendizado. Né? Porque se eu pedir para você, Samantha, agora para falar uma frase em alemão, você consegue falar uma frase em alemão? Pô, vai que vai que você falava alemão agora, ia quebrar minhas pernas. Não consigo, né? Mas por que você não consegue? Me diga aí, por que você não consegue falar uma frase em alemão? Porque eu não conheço, é uma linguagem que eu não conheço, né? Exatamente. Então significa que a gente só fala aquilo que a gente conhece. Então se a gente só fala aquilo que a gente conhece, quando é que a gente aprende? Quando a gente tem o interesse em saber, né? Quando a gente vai em busca disso, né? Com os inputs, né? Porque falar é output. Falar é você colocar para fora que você já tem, né? Então, num processo de input, processo e output, fala é output. Fala é você colocar para fora. Então, você não fala nada que você não sabe. Então, toda vez que você está falando, tagarelando, na verdade, você não está aprendendo. Você está colocando para fora aquilo que você já sabe. Então, quando caiu essa ficha, tá velha essa analogia, bora pegar uma nova. Quando atualizou o software, quando deu aquela no software, eu fiz, cara, isso é fascinante. E aí eu comecei a pesquisar e percebi que não tinham grandes estudos aprofundados, né, sobre essa questão da escuta. Tem pontos em várias áreas do conhecimento, né? Teve uma pessoa aqui que comentou que na psicanálise fala
da escuta empática. Então, a gente, né, tem a escuta psicológica, você tem várias passagens sobre escuta, mas é sempre como um item, sempre como um ponto, sempre como algo que você está no meio de vários itens, né? Então, assim, eu percebi que faltava uma atenção, não é propriamente dito a escuta, porque a escuta é justamente uma das portas para o aprendizado. E justamente, você pega em qualquer profissão, vamos pegar assim um vendedor, não é? O melhor vendedor é aquele que simplesmente escuta o que o cliente quer, né? Porque eu acho que o cara diz assim, eu vendo até gelo para esquimó. Isso daí é algo que não cabe mais no mundo de hoje, né? Uhum. Essa coisa de você empurrar algo para o outro que o outro não queira, não cabe mais no mundo que a gente vive, né? A gente cabe hoje justamente identificar aquilo que realmente vai ser importante para o outro e entregar aquilo. E a gente consegue isso justamente através da escuta, né? Assim, dos nossos canais de input, né? Mas o meu objeto de estudo é a visão também, né? É coisa do gênero, mas o meu objeto de estudo é a escuta. É muito interessante o que você está falando, porque me lembra um pouco essa questão da da autoescuta, de eu aprender a escutar a mim mesmo, né? De eu ter esse processo empático, porque a escuta passa um pouco por esse lugar da empatia, de oferecer Total. um braço para que a pessoa Total. possa ser estendida no seu próprio eu, no seu próprio self, né? E ela vem Perfeito. para esse lugar porque a gente oferece um espaço. Só que tem algo que eu acho que é bem interessante trazer para aqui, que até falo com as pessoas, que é por que eu vejo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de escuta também. E aí eu gostaria de saber como que você também enxerga isso, né? E o Carl Rogers, ele fala um pouco sobre isso, né? Que foi quem deu a base, quem abriu um pouco do espaço da CNV para o Marshall Rosenberg. E ele fala um pouco que quando a gente, na realidade, tem dificuldade de escutar o outro, é porque, na realidade, a gente quer estar no estado de autocentramento. A gente quer ficar somente com o que a gente pensa, né? E se a gente abre a porta do nosso coração, que aí é como escutar com o coração, se a gente abre a porta do nosso coração para ouvir genuinamente, de forma empática, a gente vai passar muitas vezes por uma crise de representação do nosso próprio eu. De quem eu sou nesse referencial de fala, né? Porque se eu fico na minha ilha e eu não crio pontes para ir para a ilha do outro, significa que eu quero continuar ali, preso, fixo às minhas próprias ideias. Eu acho que parte da comunicação é soltar tudo isso, né? É deixar que, nossa, não tem nada fixo. Nós somos seres dinâmicos. Eu acho que a fala e a escuta, ela precisa ser assim. O que você, Pedro, olhando por esse viés, o que você traz aqui pra gente? Não, realmente, porque assim, há um apego muito grande, né? E o Pierre Weil traz a questão do apego ser a raiz de todos os males, né? Porque o apego gera o estresse que gera o medo de perder. Então você está sempre com medo. Então, a gente está o tempo todo com medo de perder. Perder posições, perder lugares, perder títulos, perder, enfim, perder aquilo que eu tenho, conheço. Então, você termina criando essa zona de conforto em que a gente termina vivendo pelo menos, né? Então, assim, eu ganho pouco, mas pelo menos estou empregado. Meu relacionamento tá bom, mas pelo menos eu tenho um relacionamento. Ao invés de você viver pelo mais, né? Buscar outras fontes, buscar crescer, buscar se expandir. Só que nesse processo existe o medo no meio do caminho, né? Que é o medo do desconhecido, o medo de errar, o medo do fracasso, né? E a questão da mudança. São dois pontos assim que são bem nevrálgicos assim, em grande parte das pessoas, que é essa questão de eu resguardar aquilo que eu tenho, que eu sou, né? Usa muito sou, usa muito ponto final, usa muito definições. E isso é apego, inclusive apego a definições, apego a si mesmo, né? Apego a cargos. Eu tinha um amigo que ele trabalhava numa grande cervejaria, que ele passava em todos os carnavais e tal, tirava foto com 30 crachás. Quando ele saiu da empresa, ele teve uma crise absurda, né, de identidade, porque chamavam ele fulano da tal empresa. Virou praticamente o sobrenome dele, né? Então, assim, a gente se apega muito. Então, para que a gente avance, para que a gente descubra outras ilhas, a gente precisa realmente desapegar daquilo que vai ficar para trás, né? Então, aí você precisa de vários elementos. Você precisa trabalhar muito questões de autoconhecimento, de consciência, para que você vá de maneira leve, né? Que você vá de maneira
sem apego. Cada vez que eu dou um passo para frente, aquele que estava no passo atrás, ele já não existe mais, na verdade. Eu vou colapsando a minha realidade. Eu sou essa pessoa que está aqui falando com você e o que eu acabei de falar com você já foi, já é passado. E eu já posso até rever. Não sei se eu agora continuo achando o que eu acabei de falar para você, né? Então, para você chegar nesse ponto de atualização quase que em tempo real de quem você é, você tem que ir aos pouquinhos, né? Trabalhar coisas simples, como, por exemplo, abrir seu guarda-roupa e praticar o desapego de roupas, né? Você começar a trabalhar com coisas materiais, para você começar a praticar esse desapego. Até você começar a ter a condição de você desapegar de conceitos, desapegar de crença, desapegar de pessoas, inclusive, né? Porque existe muito a questão do apego. Apego não é amor. Apego é uma coisa completamente diferente. Então, tem essas questões que a gente precisa ir trabalhando aos pouquinhos. Então, quando você percebe que escutar, na verdade, é uma ponte para o aprendizado, aprender está relacionado a deixar que algo novo entre em sua vida. Então, não é todo mundo que tem essa coragem, digamos assim, de deixar o novo penetrar em sua vida. Uhum. Então, enquanto para pessoas como eu, que o amor ao aprendizado é uma força de caráter, né? Que faz parte ali, né? Tem outras pessoas que têm, assim, medo mesmo do aprendizado. Porque o aprendizado, né, como a gente falou, leva você a se deparar com o novo. Né? E não é todo Sim. mundo que tem. Agora, todo mundo, né, de maneira generalizada, pode caminhar nessa direção. Sim. Todos. Né? Concordo plenamente. Acredito que o ser humano, ele é como um diamante, né? Ele vem da Terra, se a gente não conhece, né? Não sabe, por exemplo, se você está garimpando e você não conhece, você não sabe que por trás daquele monte, né, de elementos que estão ali obstruindo pode ter uma pedra super preciosa. Então, eu acredito que nós, né? Eu, por exemplo, me considero muito uma pessoa que ajuda, que gosto de esculpir o ser, né? Que olha para as pessoas sempre vendo elementos muito positivos, elementos muito valiosos. Só que às vezes a própria pessoa está tão se olhando daquele jeito já, que ela precisa que outras pessoas deem um determinado espelho para que ela possa se ver. E parte desse processo, né, é a gente ir descobrindo que, bom, já que eu não consigo me ver por essa perspectiva, pode ser que eu me encontre numa perspectiva diferente, pode ser que eu me encontre numa perspectiva nova. E essa face aqui, ela pode me servir por um tempo, mas pode ser que daqui a algum tempo já não sirva mais. Eu acho que esse dinamismo da vida, né, faz a gente se sentir vivo. É o que faz a gente se sentir de fato vivo, né? E outra coisa, às vezes quando eu estou com um paciente, um coach, estou trabalhando algum processo e às vezes eu sinto que às vezes a pessoa empaca nessa questão de mudança, né? Eu faço às vezes um pacto. Agora, cada um tem um impacto específico. Eu vou falar uma coisa só genérica, só para ilustrar. Né? Mas, por exemplo, vamos fazer o seguinte, isso que você tem, ou conhece, ou essa sua coisa que você está pegado, vamos pegar ela aqui, guardar ela numa... Esse numa vai depender de pessoa a pessoa, mas vamos botar aqui num baúzinho, fechar, trancar, tome a chave é sua, toma a sua, guarda ela. Ou seja, vamos olhar para outras possibilidades, mas essa sua tá aí, você não vai perder ela. Tenha tranquilo. Então, porque as pessoas acham que o novo, ele vem, às vezes, substituir o velho. Só entre a gente aqui. Sim, pode ser que sim também, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, o apego é tão grande que não dá pra gente começar dizendo isso, né? Que você vai deixar de pensar de um jeito para pensar de outro. Até porque tem uma coisa assim, né? Outro dia me perguntaram assim, e aí, quantos anos você tem? Aí eu falei assim, depende. Como assim depende? Porque eu tenho todas as idades. Eu tenho 12, eu tenho 17, eu tenho 35, eu tenho 42. Eu tenho todas as idades. Todas aqui. Eu vou lá e lanço mão delas a hora que eu preciso. Ai, tem horas que eu quero ser um adolescente, curtir ali com um amigo e tal, pegar um jacaré na praia e tô ali amarradão. Tem horas que eu uso, inclusive, outras, né, idades. Então, assim, depende. Então, quando você aprende algo novo, na verdade, você não tem como desaprender. Até neurocientificamente falando, você não deleta sinapse, você não deleta caminho neuronais, não tem como você apagar. Você cria novos
E a partir daquele novo caminho, você começa a usar mais aquele novo. É tipo quando você descobre um jeito mais rápido de chegar num lugar que você deixa de ir pelo outro. Né? O outro não desaparece da face da Terra, tá ali. Né? Tá Onde você ali. fica usando ele, exatamente. Então você não desaprende algo que você aprendeu. Tá ali. Então isso daí é para tranquilizar aquelas pessoas que acham que aprendeu uma coisa nova, significa que você vai desaprender a coisa antiga. Né? E, Sim. mais uma vez aqui, você pode correr o risco de gostar daquela nova possibilidade. Pois Né? é. Pois é. Pode, ainda tem isso. Eu acho que quando a gente fala dessa questão de escutar, é engraçado você estar falando isso, eu até ri. Mas assim, você escutou com o coração, você não escutou com a mente, porque se a gente escuta com a mente, a gente ouve de uma forma muito estática, muito limítrofe, né? O coração, ele Aham, expande as nossas perspectivas. Então, parte do verdade. processo de trabalho, quando eu falo de comunicação, as pessoas me buscam muito pela comunicação. Eu falo, calma, a gente precisa desenvolver N elementos para a gente ser um bom comunicador. Então, um dos Sim, elementos, eu acho perfeito. que você deve trabalhar muito isso, penso eu, né? Vamos lá, vamos ver se sim ou Sim. se não, ou se Vamos, mais do vamos, que isso até. vamos arriscar. Então, pois é, aí então eu acho que a presença, esse estado de presença, que é estar no Perfeito. presente, a presença me evoca muito a total desconexão com algo que está externo, né? Então, Uhum. é a gente primeiro fazer esse movimento inverso, porque nós, nesse processo de existência humana, nós vivemos numa corrida, não sei para onde, né? É uma corrida frenética para se chegar a um lugar que não se chega muito, nunca, e se continua correndo. Né? É uma O tempo loucura. todo. Pois é. Então, parte desse processo que eu falo para as pessoas é aprender a comunicar é principalmente desconstruir, é desaprender muito mais do que aprender. E para a gente passar pela escuta, né, por uma boa fala, por uma boa verbalização, por um bom canal de verbo, a gente precisa também estar em estado de presença. Só que esse estado de presença, Pedro, para mim, pelo menos assim, eu sou estudiosa também, né, da mente humana, Uhum. estudo a psicanálise, estudo outras coisas também, sou terapeuta sistêmica. Então, parte desse processo é que, às vezes, a pessoa tem medo de ficar nesse estado de presença, porque pode ser que tenha um eu ali que nunca tenha sido escutado. E aí, como é que você lida com isso? Como é que chega isso para você? O estado de presença, ele é fundamental. E quando no decorrer desse caminho, né, na minha linha do tempo, eu me deparei com mindfulness, né, também pela primeira vez, foi algo que foi apaixonante para mim, assim, né, amor à primeira vista, digamos assim. E eu percebi, né, estudando mindfulness, e já vinha estudando escuta um tempo, aí teve uma hora que eu parei, olhei para um lado ali, para o outro, falei, peraí, para tudo. A escuta é uma ferramenta de mindfulness. Porque você não consegue escutar o outro nem no passado, nem no futuro. Então, se você está falando comigo, né, e você me fala uma palavra-chave. Então, você está conversando aqui, você falou na palavra Chapada Diamantina. Aí eu pego e faço uma relação de passado. Ah, Chapada Diamantina, eu me lembro aquela vez que eu tive lá, perdi conexão com a escuta. Eu saí do momento presente. Mesma coisa para o futuro. Ai, não fala em chapada não, todo que acaba essa pandemia para eu ir dar uma chapada, depois eu vou ver se no final do ano, futuro, perdi a conexão também. Então, a escuta em si, ela é uma ferramenta de mindfulness, é uma ferramenta de momento presente, é uma ferramenta que te traz para o aqui e agora. Porque é a única possibilidade de você escutar, é estando aqui e agora. As suas variações de mente, passado e futuro, você perde conexões naquela situação, naquele momento ali. Né? Então, não é importante não, é condição sine qua non. Não existe escuta sem presença. Né? Então, assim, óbvio que a gente está falando aqui de uma maneira teórica, porque não existe a possibilidade de nós estarmos 100% do nosso tempo, da nossa mente, 100%, né, academicamente falando, literalmente falando, ali. Isso. É óbvio que você tem lapsos de pensamentos, né, que passam, né, e aí qual é o caminho? É você praticar, perceber o pensamento, acolher e deixar ir. E sem dar atenção a esses pensamentos que querem te tirar daquilo que você escolheu fazer, que é escutar o outro.
Então aqui, ó, você está falando comigo e eu estou aqui te escutando. Eu estou aqui obrigado? Não, eu estou aqui porque eu quero te escutar. Então, naquele momento, eu estou praticando o maior ato de humildade que pode existir na face da Terra. Um ato, inclusive, de amor, né? Amor incondicional, que é doando o meu tempo de vida para você. Né? Então, eu estou doando o meu tempo de vida. Naquele momento, eu abro mão do meu ego, abro mão do que eu acho, abro mão do que eu, qualquer coisa começa com eu, e transfiro isso para que você, né, fale comigo e eu possa, então, te dar total atenção a isso que está acontecendo. Eu volto a dizer, né? Isso, teoricamente, porque é impossível a gente estar 100% todo o tempo nisso aí. Mas o que nossa prática faz? Faz com que a gente esteja cada vez mais presente, né? Num movimento eterno, né? Logarítmico, né? Aquele movimento, aquele gráfico exponencial de tender a. Então, eu tendo a esse 100% cada dia que eu me dedico à prática de escutar cada vez melhor, de dar cada vez menos atenção a ruídos externos, pensamentos internos e qualquer outra coisa, trabalhando um processo de meditação enquanto escuto. Por quê? Porque a própria escuta ela é uma ferramenta de meditação. Então, quando alguém fala para você, alguém está falando, você está aqui. A pessoa fala e você ouve na sua própria mente a voz da pessoa, escuta. Agora a pessoa está falando e você está ouvindo na sua mente a sua própria voz, ego. O eco. Perdeu. Eco também, né? Eco, ego, é isso tudo. Você está ali, o que partiu a elaborar, pensar na resposta, concordar, discordar. Então, tudo isso são elaborações que te tira, né, daquela conexão. E então é muito importante, volto a dizer, não é nem muito importante, é sine qua non. Sem presença, sim, não há. Tá par a par, né? Junto, colado. Exatamente. Quase que não tem como você dissociar uma coisa da outra, né? A Tati falou assim, estar presente e se comunicar com autenticidade, sem com isso deixar de ter o cuidado com o outro. Isso daí é outro ponto interessante, que assim, ó, pode observar que quem fala tem um lugar de destaque, né, como protagonista. Então, eu até vou fazer perguntar para vocês assim, ó, tem duas pessoas numa mesa, uma falando e a outra ouvindo, né? Quem você chamaria de protagonista? A pessoa que está falando, né? Imediatamente. Pá, né? Uma cena do filme, um tá falando, outro tá escutando. Protagonista. Então, protagonismo na cabeça da gente é falar. Né? Sim. Então, qual é um dos meus objetivos nessa jornada é tentar não, eu estou fazendo isso, né? Eu estou trazendo essa luz para o protagonismo da escuta. Então, naquele momento, eu até devo, na verdade, né? Ser protagonista, tanto quanto eu estou falando, quanto no momento que eu estou escutando. Sim. Então, eu tenho que ter uma atitude proativa, eu tenho que ter uma atitude de estar escutando. O que você está fazendo agora? Escutando. Eu estou praticando a ação escutar. Eu não estou ali simplesmente esperando o meu momento de voltar a praticar a ação de falar. Né? Passivo, eu não tô ali... né? As pessoas entendem isso como uma coisa muito passiva, né? Exatamente. Eu estou ali como coadjuvante do que está falando. Né? Então, isso é uma mudança de paradigma, praticamente, assim, né? De você. Sim. Por isso que tem todo um processo, né? Você vai trabalhando, vai ganhando um certo espaço nisso, porque falar é algo que, né? Comunicador, inclusive, comunicador é o falador. Quando o comunicador, ele é o escutador e o falador. Né? Verdade, o bom comunicador, de fato, é. Concordo plenamente. Uma coisa que você falou que... Só para... senão você vira o Faustão. Gostei. Que o Faustão é dificílimo você conseguir completar uma frase com ele. Massa. Né? Live, por exemplo, que eu amo. Inclusive, virou quase uma telenovela assim,
da Paula Lavigne com o Caetano Veloso, né? Mas se você observar, ela fala, Caetano, e a paçoca? Ele fala, a paçoca, porque ele tem aquele jeitão dele, né? Ele fala, a paçoca, aí ela já pergunta outra coisa por cima. Aí ele vai para agora, ela já pergunta outra coisa por cima. Aí outro dia, eu dei muita risada, eu tirei uns prints. A galera colocando lá nos comentários, pô, deixa Caetano falar, deixa Caetano falar, deixa Caetano falar. Mas o tempo de pensamento de cada pessoa varia muito de uma para outra. Sabe uma coisa que você falou que eu nunca tinha pensado? E me veio esse pensamento, eu falei, pô, realmente faz muito sentido. Agora eu tô conseguindo entender, por isso que é bom conversar, né? Porque uma pessoa vai falando, a gente vai percebendo coisas que a gente não percebia. Isso é uma das coisas muito bacanas também na escuta genuína. Pra mim, a escuta, ela aparece como o útero. Eu sempre falo isso para as pessoas. A escuta é o útero vazio. É você estar no estado de criar, né? Deixar que o outro crie a própria perspectiva de vida. Quando a gente escuta genuinamente, né? Quando a gente escuta de forma genuína. Porque quando a gente não escuta de forma genuína, a pessoa continua embalada. A gente percebe quando a pessoa está escutando a gente com o coração e com a alma. É muito diferente de você estar só com a orelha lá, né? Prestando um espaço sem você estar no estado de presença. Porque o útero vai criar a vida. E a vida da pessoa, que é quem está falando e geralmente está precisando de uma escuta, ela só vai conseguir para esse espaço de criar a própria perspectiva se ela encontrar esse útero para se derramar dentro dele, né? Eu sempre falo assim com as pessoas, mas... E aí o que você falou que me trouxe uma ideia muito interessante foi que eu me lembrei de situações em que, por exemplo, e no meu exercício de aprender a escutar, porque não foi sempre desse jeito. Eu também tive que aprender, eu também tive que desconstruir, né? Eu também tive que aprender novas formas de ser. A vida foi me colocando em circunstâncias que eu fui tendo isso. Então eu me lembro que uma das dificuldades, uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a escutar melhor foi, eu comecei, primeiro eu não conseguia, primeiro eu tinha que ficar calada, né? A minha impressão era, eu tenho que ficar calada. Mas eu ficava calada pra fora, mas pra dentro eu não ficava. Entende? Então acho que passa por esse processo, a gente vai aprendendo a estar no estado de vazio. Porque o estado de vazio, ele de fato, ele só pode acontecer quando a gente está presente. É sem perspectiva, é sem nada. E esse estado de vazio, ele é o estado de criação, de fato, né? Perfeito. Uhum. Como é que você enxerga tudo isso aí? Saíram as coisas aqui, foi saindo, tá? Primeiro que eu achei lindo essa questão do útero, né? Achei lindo, de algo sendo formado, criado naquele vazio, mas que é um vazio propício, né? É o vazio ideal, na verdade. Você, na verdade, tá doando o seu ser para que algo aconteça. Então, achei fantástico. É um movimento em que, assim, ó, a prática da escutatória, ela tem etapas. A primeira é realmente o ouvir, né? É realmente você aguçar a sua acuidade auditiva mesmo. Porque, imagina uma balada, a gente tá aqui conversando, assim, e aí, como é seu nome? Sagitário. Quer dizer, você não tá nem ouvindo, né? Você não tá nem ouvindo. Então, se você nem ouve, então você nem tem nem como começar o processo. Então, realmente trabalhar a acuidade auditiva, né? É você parar para fazer um processo de meditação, um processo de presença, por exemplo, nesse exato momento, eu até convido vocês a fazer esse exercício agora. Então, assim, ó, quais os sons que eu consigo ouvir aqui no meu ambiente, né? Então, estou ouvindo um carro passar lá na rua, você vê que a gente consegue até apontar, lá na rua, né? Porque a gente ouve em 3D, né? Então, aí você começa a perceber. Tem Maria Alice que está aqui dormindo. Ah, não, é João. É que eu tenho um casal labrador. O João está aqui deitado no sofá comigo. É porque eu ouvi a respiração dele. Então, você começa a ouvir, né? A partir do momento que você começa a ouvir, algo ou alguma coisa lhe chama a atenção. Ou seja, desperta seu interesse. Despertou o interesse, você vai focar, né? Tantas coisas, você vai focar naquilo. Pode ser um choro de uma criança, pode ser... parece que estão tocando na porta. Aí você, né, direciona e você passa a escutar. Então, vamos falar do diálogo. Uma outra pessoa falando, focou no que o outro está falando. Então, eu vou começar a escutar. Interesse, né?
A partir daí, eu entro para a próxima etapa, que é a etapa cognitiva, a etapa do entendimento. É o que ela está falando, quais são as palavras, qual é a altura da voz, né? Qual é a entonação, ou seja, mas tudo sem, veja bem, sem julgamento, é só mesmo modulações racionais cognitivas, né? A pessoa falou a palavra feliz ou falou entusiasmado, porque tem dois significados diferentes. Então, se eu pôr no processo de entendimento, aí você avançando, aprofundando um pouco mais, você chega na etapa da compreensão. E aí a compreensão é que vem a escuta do coração, a escuta emocional. Lindo. É que você tá ligado em por que a pessoa está dizendo o que ela está dizendo. Inclusive, você começa a perceber os silêncios. Né? Você começa a perceber os não ditos. Por quê? Porque você está ali ligado umbilicalmente, né? Trazendo a analogia que você fez do útero, você está ali ligado já umbilicalmente naquela pessoa. Vocês estão naquele processo de simbiose. Você está ali completamente imerso naquilo que está sendo dito. Até você avançar para o processo de elevação da consciência e você escutar com todos os sentidos. Aí você extrapola a audição. Aí você está escutando com absolutamente todos os sentidos e é impressionante o número de pontos que as nossas almas se tocam nessa etapa. Né? Quando você e a outra... Transcendência, é isso? Transcendência, né? Você e o outro estão ali vivendo aquele momento e, né, que você quase como trazer um paralelo com o flow do Mihai Csikszentmihalyi, que você e o que você está fazendo praticamente são uma coisa só. Você não consegue distinguir. Ayrton Senna, às vezes, dirigia, ele não sabia o que era ele e o que era carro, de tão ele e o que ele estava fazendo. Então, você entra em estado de flow, né, ali fazendo aquilo, né, escutando. Então, você não vê nem o tempo passar. Você olha para o relógio e vê que são 19h45, né, ou seja, passaram 45 minutos e passaram. Então, assim, quando você está ali nesse estado. Então, são etapas. Então, cada uma delas requer prática. Igual quando você malha para ficar com o bíceps maior, né, você também pratica a escutatória e pratica cada uma dessas etapas. Porque se você pular e assim, não vou nem se preocupar se tem barulho ou não no ambiente, você já começou com uma interferência de ruídos fortíssimos, atrapalhando você não ouvir o direito se ele falou uma palavra A ou a palavra B. E o significado de uma palavra A ou uma palavra B vai mudar tudo aquilo que você está pensando, que você está escutando. Então, são etapas, né? E cada uma delas requer uma atenção especial a cada uma delas, né? Para você chegar nesse ponto, ele está completamente conectado ao outro. E uma coisa que atrapalha muito, uma coisa que é antagonista à empatia, são os julgamentos, né? Que na NV o Marshall traz a questão da observação. A observação é uma coisa, é outra, né? Aquilo você consegue colocar um filme mudo, né? E duas pessoas olharem aquele filme mudo e perceberem exatamente a mesma cena, aí é observação. Tipo assim, poxa, fulana entrou aqui agora, né? Falou alto comigo e saiu porque ela não gosta de mim. O porquê ela não gosta de mim é justamente... Interpretação, É interpretação. A única coisa que é a observação, a pessoa entrou, falou alto e saiu. Isso é uma observação de um fato. Então, é muito importante você não julgar. Concordar. Concordar não tem nada a ver com escuta. Perfeito. Nada. Concordar, discordar, melhor, pior, sabe? São coisas que não tem nada a ver com escuta. Tem a ver já você colocando as suas inferências naquilo que está vindo indicar. Então é importante na comunicação, né, você que é um comunicólogo, a gente escutar sem filtro e falar com filtro. Sim. Na hora de falar já é completamente diferente. Achei ótimo. As pessoas que dizem assim, eu falo o que dá na minha telha, eu sou verdadeiro. Não, você é grosso, você é ignorante, você é uma pessoa que não é gentil, uma pessoa que não é empática. Né? Não, eu falo desse, eu falo da lata, porque eu sou genuíno, eu sou verdadeiro. Não, você é mal educado, você é qualquer coisa menos, né? Porque na hora de falar, você tem aquele carinho com o outro, né? Quem tá do outro lado? Cuidado. Né?
o precioso valor de cada vida, sem saber onde é que você está tocando. Eu tenho falado muito para as pessoas. Perfeito, Eu faço um é curso isso. que é chamado de comunicação sistêmica, que é a fusão da comunicação com o pensamento sistêmico, né? E aí eu Uhum. sempre falo para as pessoas comunicar a partir do lugar que eu comunico e eu não sei onde é que eu vou tocar, o que que eu vou elicitar. Porque cada pessoa é como um instrumento dentro da orquestra da vida. Pode ser que essa pessoa ela esteja em dissintonia consigo mesmo. E a gente, sem Perfeito. querer, pode falar algo e bagunçar a pessoa, né? Então Uhum. é algo que vem para o lugar do ético, né? O falar e o escutar é um processo ético, é um processo de compromisso com a humanidade. Me chega um pouco nesse lugar. Mas veja, deixa eu Sim. falar uma coisa pra você que eu achei assim, poxa, quando você foi falando, eu fiquei, rapaz, realmente faz muito sentido. Veja se você consegue, se isso faz sentido para a questão da escuta. Você falou que tem um passo a passo, né, para poder aprender a escutar, e de fato, assim como a comunicação sistêmica, a comunicação não violenta sempre dá um passo a passo. Mas o que me vem assim muito forte é que a gente já naturalmente é desse jeito, a gente já escuta genuinamente. Esse escutar não me passa somente pelo espaço da escuta do ouvido como órgão, né? Eu tô falando aqui de escutar com o ser, que é algo bem conectado com o estado de presença. Porque quando a gente se apaixona por alguém, a gente escuta com o ser. E quando a gente vai começando a colocar poeira, areia nesse caminho, a gente vai se desconectando da nossa essência. Porque a nossa essência, ela sempre existiu. É a natureza, né? A natureza do ser, ela é praticamente desse jeito. A mesma coisa é quando a gente está na presença de alguém que a gente gosta muito. Algum amigo, alguma amiga que a gente gosta. Parece que a gente vai para esse lugar naturalmente. Então isso me chega como se a gente tivesse o tempo todo que voltar para esse lugar. Chamar a gente, ei, calma, vem para cá, lembra, você já sabe que isso existe. Como é que você entende isso, Pedro? Eu acho bacana. Tem só um aspecto da paixão, porque se você parar para vasculhar esse assunto, você vai ver que quando você está apaixonado, você não escuta certos indícios, né, de que algo mais para frente é que você vai ver como era, porque você está ali Ah, tá. completamente enviesado de que é perfeito, você está enviesado de que... Idealizações. Exatamente. Então, na verdade, ali você está pegando o que vem de lá e colocando, dependendo da forma que tem, você está encaixando na forma. Sabe aqueles brinquedinhos que você botava estrelinha na estrelinha, luazinha na luazinha, né? De quando você é bem pequenininho, que bota assim, aqueles de encaixar assim, que você vai botando. Pronto. Você, sua idealização, a lua, minha filha, vem de lá, o que vier, você... É lindo. Show. Só essa questão aí, mas tem tudo a ver com o que você falou, né? Se a gente só trocar a paixão pelo amor, né? Pelo amor incondicional, pela questão de, do outro lado, tem um ser humano, então o que vem de lá é importante, ele tem uma história de vida, ele tem uma caminhada, então qualquer coisa que saia dele é a história dele, é a vida dele, né? Às vezes a gente fala Uhum. assim, se eu fosse você não é a pessoa, você nunca vai ser, você nunca não leu os livros que ele leu, você não... E lê que você tivesse lido, você, dos gêmeos idênticos criados da mesma maneira, um é de jeito de outro. Então, assim, não tem como você exatamente ser a outra pessoa, tem como você fazer esse exercício. Então, Uhum. quando se permite escutar o que vem de lá para cá sem filtro, é como você fazendo um paralelo aqui com a criatividade, quando você está fazendo um brainstorm. Quando você está fazendo um brainstorm, primeiro é o pensamento divergente. Naquele momento, e se a gente pulasse daqui embaixo? Não, isso não. Não tem isso não. Não existe não, isso não. Não tem isso no momento do brainstorm, do pensamento divergente. Senão você limita a criatividade, senão você Uhum. começa... Não é a hora de... Mas no segundo momento, aí você vai fazer o processo de adequação do pensamento convergente, de o que é que adequa, o que é que pode, o que é que consegue, se tem esse material para fazer ou não. Mas é um outro processo. Então, na escuta também, quando vem de lá para cá, né, a questão da escuta, é escutar sem filtro. Porque senão você vai perder as nuances de quem realmente o outro é, né? Ah, mas ele começou a falar agressivo, eu barrei logo. Mas às vezes é só um... Sabe quando às vezes o cano tá entupido, que você abre e fica... Daqui a pouco cai água normalmente? Às vezes aquele Uhum. começo, se você tiver a paciência dele falar 2, 3 impropériozinhos, a própria pessoa começa a ficar envergonhada daquilo que ele tá falando, baixa a cabeça, pô, desculpe, eu até comecei a falar um bocado de besteira aqui com você. Por quê? Porque você deu a ela esse lugar
da fala, né? Você se mostrou como protagonista de escuta. Então, aquela pessoa, ela não precisa falar correndo para tentar dizer o que ela quer dizer, porque ela sabe que você vai dar o tempo necessário para ela se expressar, para ela falar. Agora, esse resgate que você traz é muito legal, a questão do desaprendizado. Inclusive, eu estou fazendo um curso junto com o José Alves, que é um amigão meu, professor de yoga e um amigo de mais de 30 anos, que chama Desaprendizagem e Evolução, né? Que justamente é isso aí mesmo. A gente tem um bocado de coisa, tem um bocado de camada que a gente, sabe, não precisa mais disso, não precisa a criança, quando ouve a vozinha da mãe, ela, né? Que é o estado puro, natural de amor. Um cachorro, que a gente falou de cachorro, nossa, meus cachorros podem estar dormindo, você fala, meu Deus, parece duas pedras. Aí eu abro a boca e ele já, né? Porque o interesse dele pelo que eu tenho a dizer é total, é incondicional. Então, esse trabalho realmente que você trouxe, né, de você buscar a nossa essência, de você buscar a nossa capacidade de que a gente nasce com essa capacidade de amar e escutar. Sim. Então, isso é super legal, porque senão a gente começa a botar filtro na escuta, e isso é que atrapalha o processo. Show, maravilhoso o que você falou. Quanto que tá de tempo aí? Meu Deus, 19h54. Só que como o negócio de foi e voltou, eu acho que tem mais uns minutinhos. Porque eu queria abordar também, Samantha, um aspecto que você falou assim rapidamente, mas foi no começo e a gente terminou não falando muito sobre ele, que é a questão quando eu falei de aprendizado, que você aprende ouvindo e escutando o outro, mas também a si mesmo, né? Muito. Somos a maior fonte de conhecimento sobre a gente mesmo. Então, nos processos que eu faço, né, inclusive eu estou criando um processo de terapia, né, chamado escutoterapia, que é um processo em que a gente se dedica a escutar, criar a consciência, elevar a nossa consciência, se colocar como observador, para a gente escutar a nossa narrativa e a nossa linguagem. Porque muitas vezes a gente tem se colocado como um personagem tal que a gente não tem noção do que a gente anda falando da gente mesmo, né? A gente tem empregado certas palavras, a gente tem colocado certos contextos, a gente tem dado certas releituras, né, do que aconteceu com a gente de uma maneira tal que está colocando a gente cada vez mais para baixo, por exemplo, ou está nos sabotando, ou está no... Enfim, o que for. E você não está percebendo porque você não pratica o hábito de você se escutar. Então, nós não somos aquilo que aconteceu com a gente, né? Nós somos o que nós fazemos do que aconteceu com a gente. Então, nós somos a história que a gente conta da nossa história. Então, independente do que realmente aconteceu, não interessa o que realmente aconteceu. O que interessa é como você interpreta e você reconta aquilo. Então, se você vive dizendo que em 1900 e não sei quando você teve um momento em que tal coisa aconteceu e tal, sabe? E você carrega isso o tempo todo, você fica recontando a história de uma maneira que você pode, e até deveria, no caso, voltar ali na linha do tempo. Existe até tem um processo, né, de terapia chamado Timeline Therapy, né, que eu fiz até essa formação, em que você volta na sua linha do tempo e você olha, né, aquilo que aconteceu ali na sua linha do tempo e você ressignifica aquele processo. Aprende o que você deveria aprender com aquilo e deixa aí as emoções atreladas ao que aconteceu. Então, quando você voltar agora para aquele ponto, você vai lembrar do fato, que fato é fato, né? Eu caí de bicicleta. Caiu de bicicleta é um fato. Agora, a partir daí, nunca mais eu toquei numa bicicleta. Isso pode ser tranquilamente deletado e você ressignificar isso. E dizendo assim, não faz sentido eu não andar mais de bicicleta porque eu sou outro. Então, por que não tentar, né? Então, você ressignificar aquele ponto. Então, é um processo de você estar o tempo todo escutando as suas narrativas sobre você mesmo, né?
e escutando a linguagem, né? A linguagem é mais do que só fala, é como o seu corpo fisiologicamente está. Então, quando alguém te chama para fazer, e aí, vamos sair, aí você fala, não sei. Perceba, por que você vai para baixo quando alguém te chama para sair? O que está te impedindo? O que você está com medo de encontrar lá fora? Né? O que você não quer enfrentar lá fora? Por que você quer ficar nessa zona de conforto aí? O que pode... Né? Então, a linguagem já nos diz muito. Né? Na comunicação, inclusive, o que a gente fala é só 7%. O resto está ali, né? O tom de voz, né? Isso tudo. Então, é um aspecto muito importante a gente também entender que a escuta nos propicia não só aprendizado sobre o mundo, sobre o outro, mas também e principalmente sobre a gente mesmo. Show! Freud tem uma frase que é extraordinária, que fala sobre isso, Pedro, que é o pensamento é um ensaio da ação. Porque o pensamento ele está inconsciente, ele não está escrito nas palavras. Um bom escutador, quando a gente começa a desenvolver de fato essa questão da escuta, eu acredito que a gente começa a ouvir o que a pessoa não está conseguindo falar. Ou seja, também a história que ela se escreve para ela mesma, né? O que ela está contando para ela. E aí, o que você falou, eu achei extraordinário, achei muito bacana essa ideia do seu projeto, né? De você estar trazendo essa possibilidade, porque, de fato, muita gente não tem consciência, né? Uma boa parte da população não tem consciência, de fato, de que ela está vivendo aquilo que ela mesma está falando para ela. É uma reescrição da própria história, ela está reescrevendo aquilo ali o tempo todo. Então, pera, deixa eu dar um ponto final nisso aqui. Como que vai ser a minha vida? Aí a gente passa por aquele lugar que eu até falei mais cedo, que é tanto a gente tem medo de sair da nossa própria ilha para encontrar o outro, escutar a perspectiva diferente do que o outro fala, porque a gente vai passar pela crise da representação do eu, pela perda do narciso, né? O narciso, porque eu quero me manter naquele referencial e pode ser que eu de fato não seja aquilo e o outro me mostre que eu não sou aquilo ali, né? Tem várias coisas inseridas aí nesse aspecto. Mas é uma breve, digamos assim, trazendo um breve punhado de perspectivas que estão por trás desse cenário, né? E aí, como é que chegou para você? Muito massa. Isso aqui dava aqui mais uma hora, tranquilo, fácil aqui, né? sem sombra de dúvida. Mas eu me lembro daquela frase do Carl Jung, né? Eu acho que essa frase, ela precisa vir e mexe você reviver ela, né? Que você domine todas as teorias, as técnicas, mas quando você estiver diante de uma humana, seja uma outra humana. Talvez isso seja um mantra que a gente deva trazer, né? Quando a gente está diante de uma outra pessoa que vai, por exemplo, falar, né? E eu vou escutar. Né? Porque, como dizia Rubem Alves, o eterno, o mestre, tem gente que não deveria morrer. Quer dizer, não morre no nosso coração, na obra e tal, mas a Ariano Suassuna, a Rubem Alves, esses caras deviam ficar para sempre produzindo, entendeu? Não devia morrer esses caras, mas enfim. Ele fala assim, a gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. Porque a fala só é bonita quando ela nasce após uma longa e silenciosa escuta. Porque se alguém fala algo com você e você, malmente a pessoa terminou de falar, você já respondeu, você não está respondendo sobre aquilo. Você está trazendo suas pré-concepções, né, sobre o que você acredita que está sendo dito ali. Você não se elaborou, que hora você elaborou? Que hora você processou o que foi dito? Né? Então a gente reage automaticamente ao que está acontecendo com a gente, ao invés da gente, né, elaborar e agir conscientemente. Então, uma resposta, ela deveria, né, vir sempre precedida de um espaço de tempo de processamento. Porque senão a gente está realmente respondendo de maneira automática e genérica. Você não está dando a devida atenção e aprofundamento ao que está sendo dito naquele exato momento. Né? Porque a gente, às vezes, o que... Eu falei até a palavra óbvio hoje aqui durante o processo, mas assim que eu falei a palavra óbvio, eu me lembrei que ela está no meu divã. Né? A palavra óbvio. Né? Por quê? Porque, óbvio,
Óbvio é algo que tá muito ligado à questão do ego, porque é óbvio para quem, cara pálida? Porra, óbvio pode ser para você, mas por outra, às vezes a pessoa nunca ouviu falar naquele aspecto, e você do alto, né, do seu, né, pedantismo, você fala assim, é óbvio, quer dizer, então óbvio é uma palavra que você precisa usar ela com muito cuidado, porque como óbvio, né? A não ser que você esteja falando para você mesmo, aí cabe. Você aí fala assim, porra, é óbvio que eu deveria fazer isso. Aí tudo bem, porque você está falando com você mesmo. Mas você jogar um óbvio no outro é um tanto. Então o óbvio está no meu. Eu totalmente estou pensando sobre essa palavra óbvio. Tá te perseguindo, é? Eu tô elaborando ela, eu tô dizendo assim, pô, porque às vezes a gente usa certas palavras e a gente não percebe, às vezes, o poder que tem uma palavra, né? Como? Caso faça significado para outra pessoa, né? Que fala, a palavra tem poder. A palavra tem poder se o outro sabe o significado da palavra. Né? Se não, não tem poder nenhum. Se você chegar para um índio que não sabe nem sua língua e falar uma palavra, não tem poder nenhum. Né? Mas se tiver significado, a pessoa morre de medo de espírito e você fala assim, rapaz, eu tive um sonho hoje com espírito, aí tem poder. Aí a pessoa, meu Deus, não vou dormir hoje. Né? Mas então eu vira e mexe, eu faço isso. Então, o que aconteceu? Eu estou só ilustrando que é um processo de estar rodando em segundo plano aqui, né? O software. A gente está usando o Instagram e tá vários softwares rodando em paralelo aqui no celular, não é isso? Então, o software é de você estar observando o que você está falando. Então, não sai nada da minha boca mais que eu não esteja escutando. Show! Não sai. Só que isso aumenta a nossa responsabilidade. Percebe? Sim. Porque significa que eu realmente sou responsável pelo aquilo que eu digo. E sou. É realmente muito interessante o que você está trazendo, porque eu acho que parte do processo da gente ficar com um discurso interno vem do que eu falo que me persegue. Aí eu falo para os meus pacientes, que eu sou terapeuta também, por que será que isso está te incomodando, né? Não é necessariamente o que o outro falou, é o que você falou para o outro. Por que isso te incomoda? Olha um pouco para isso. Vai dar uma olhada aí. O que é que você está querendo esconder nas entrelinhas do que você diz? O que você não consegue escutar de si mesmo, né? E tem gente que corre, né? Eu acho que o processo de autoconhecimento, eu sou apaixonada pelo processo de autoconhecimento. E, de fato, vi o quanto que eu tive que desconstruir e sei de quantas coisas eu tenho que ainda abrir mão, né? Nós temos uma natureza, não sei, eu me insiro assim, nós, porque eu percebo que uma boa parte das pessoas também se coloca nesse lugar de se sentir muito apegado às coisas, às ideias que tem de si mesmo, a como pensa que aquela pessoa é. Então, esse processo de a gente fazer... Samantha, 26 segundos. Já foi! Galera, já tira um print aqui. Gratidão enorme. Beijo! Gratidão, querido. Muita gratidão. Beijo. Rapaz, a gente percebeu terminar o tempo. Galera, obrigado pela presença de todos, viu? Gratidão, gratidão. Beijo. Tchau, tchau.